Então, bom dia a todas e a todos, bem-vindas, bem-vindos para alguns e algumas de vocês, 150 dias depois da primeira aula. Então, na verdade, essa vai ser a nova primeira aula, porque de lá para cá, evidentemente, o curso mudou. Mudou muito, porque nesse meio tempo, na semana mesmo da nossa primeira aula, a partir de sexta ou sábado, nossa aula nas quartas, né? Nós entramos em recolhimento, entramos em quarentena. Isso por quê? Porque a morte se aproximou muito. E, embora ela estivesse, de certa forma, presente na sequência de cursos que eu estava dando dentro do meu projeto de estudos que desde 2018 estou desenvolvendo, tanto que quem estava presente, né, ou quem segue os cursos há algum tempo, esse aqui se chama Religar o Pensamento à Vida 5. Né? E essas questões da morte, de como lidar com a morte, etc., estavam presentes ali, mas estavam presentes de uma maneira muito teórica ainda. E agora ela está presente ali, do lado de fora. Aqui eu estou de frente para a minha janela, ela está ali. O vírus está ali. Né? Porque nós não sabemos. Temos que pressupor que ele está em todo lugar, porque não sabemos. Radicalmente não sabemos. Então, eu mudei o curso. Ele não está fora do projeto, né? Projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo depois daquele longo trabalho começou em 2002, de 18 anos, né, de tentar entender esse momento nosso, esse momento da nossa história em que se diz que a história acabou, que foi o que os pós-modernos fizeram nas duas últimas décadas do século XX. Que a história acabou, história, sujeito, representação, o real mesmo se esvaziou de graça, de eficácia, verdade, não. Fundamentos, quer dizer, chão, sólido, não. E a história com isso. Acabou a história. Não é mais o passado que determina o presente causalmente e de maneira necessária. Foi isso que eles disseram. E nós somos filhos da história. Nós, espero que não tenha aqui ninguém que tenha praticado o desaforo de nascer depois de 2000. Acho que não, né? Então, todos nós nascemos no século XX e somos filhos da história, do paradigma que o século XIX criou para dar conta de todas as coisas que são. Então, há, evidentemente, uma dificuldade de entendermos que a história acabou. O que isso quer dizer? Então, o que isso quer dizer? Entender esse momento da história, o nosso momento, em que se diz que a história acabou, levou a uma longa investigação, né, em que eu trabalhei de 2002 a 2010, 11, e resultou em 9 livros, estão sendo progressivamente publicados, o 5º deve sair ainda esse ano, então falta um, né? 8 estão escritos. E, bom, mas acabou. E eu entrei, então, num novo projeto, do qual esses cursos, esse é o 5º, são a expressão, que é o de ligar o pensamento à vida. Porque essa longa história que eu contei, começando lá no século VI a.C., uma história dos paradigmas filosóficos, precisou, é claro, levar em consideração as escolas, os sistemas. É uma história dos paradigmas dos sistemas filosóficos. E os sistemas, para funcionarem, para serem boa filosofia, né? Portanto, coisa boa, os sistemas precisam ser fechados. Não podem deixar fresta por onde vaze, ou, pelo contrário, invada, entre alguma coisa da vida e do mundo, daquilo que é
tumultuário, que é múltiplo, que é demasiado, né? Porque quebra o sistema. Os sistemas precisam ser grandes organizações lógicas capazes de darem conta de tudo, precisamente de tudo. Quer dizer, do ser, foi a grande questão da filosofia, do ser de todas as coisas que são. Do mundo, da vida, dos astros, dos sonhos, dos atos, da política, de tudo. Na crise pós-final do século XX, essa caracterizada pela pós-verdade, pós-história, pós-humano, eu imaginei que seria necessário, útil e bom, trazer o pensamento de novo para perto da vida, para ser pele da vida, para colar na vida. Não que isso tenha sido uma sacada de última hora, uma manga, como é que chama? Uma carta na manga do colete, que não tem manga, uma invenção, né, de última hora para nos salvar de uma situação de fim, de ocaso. Aquela história dos paradigmas filosóficos, eu dei o nome de Os Assassinos do Sol, porque os pós-modernos nos dizem que, metaforicamente é isso, o sol dessa longa tradição filosófica, de onde saíram ciência, moral, religião, política, né, ao longo dos séculos, esse sol se pôs e não vai levantar mais, porque a história acabou. Se pôs nas nossas mãos, nós somos os assassinos do sol. Então, voltar para a vida, fazer o pensamento voltar para a vida, colar na vida, de novo, não é uma sacada de última hora para nos salvar desse ocaso, desse noturno, né, desse obscuro, em que o pensamento se indiferenciaria. Pensamento crítico, aquele que vai às raízes, né, que quer saber da última razão, sentido, S maiúsculo, se quiserem, de tudo, né, teria acabado, iria para a noite, sem Oriente, sem sol nascendo de novo. Não. O que eu quis mostrar ao longo desses 4 cursos passados, e que continuaria por mais uns 8, eu acho, é que desde quase o mesmo tempo em que os grandes sistemas filosóficos foram inventados, a partir de Platão, depois, sobretudo, com Aristóteles, que criou o primeiro mega sistema, está tudo ali, não escapa nada, que, ao mesmo tempo, houve um outro modo de lidar com o pensamento. Foucault, nos últimos 3 cursos do Collège de France, que é a hermenêutica de sujeição, a hermenêutica do sujeito, o governo de si e dos outros, e esse livro, esse título lindíssimo que eu gostaria de ter usado, A Coragem da Verdade, ele propôs que Sócrates, nosso pai fundador, que disse aquele famoso conhece-te a ti mesmo, do qual Platão tirou uma filosofia do conhecimento, da verdade, da busca da verdade, e daí continuou, a grande filosofia tem sido isso. Sócrates também teria passado a vida perguntando às pessoas: você está cuidando de si? Quer dizer, o cuidado de si é fundamental, porque sem cuidar de si não é possível conhecer-se. Então, cuidar de si, você está cuidando de si, é mais fundamental, mais radical do que ir se conhecer. Isso é segundo. E então, naquele mesmo momento fundador de Sócrates, abriu-se uma outra vertente para a filosofia, que foi a do cuidado. Cuidar de si, trabalhar sobre si, o trabalho de si sobre si, as práticas de si, algumas que ficaram com nomes gregos que depois a cultura cristã
assumiu, como, por exemplo, o exame de consciência. O exame de consciência eram os romanos que diziam, né? Não cristãos. Exame de consciência, a abstenção em relação a atos que não levariam à felicidade. Quer dizer, essas escolas, o estoicismo, o epicurismo, que foram fundadas um pouquinho depois da morte de Aristóteles, algumas, aliás, são contemporâneas. A escola cínica, por exemplo, que Aristóteles combateu e que é extremamente radical nessa questão do cuidar de si, não é a verdade, V maiúsculo, que está sendo procurada, é a felicidade pessoal. É a busca da felicidade pessoal, uma sabedoria a que a filosofia serve, pode ser alcançado ou não, mas que é o empenho de uma vida, cuidar de si. E depois, aí já não é Foucault, eu verifiquei que ao longo da história, em paralelo com os grandes sistemas, houve outros modos de pensar que não constituem sistemas, não são fechados, são aberturas para a vida. E que valeria a pena contar a história desses modos de pensar que não são sistemas fechados. Era isso que eu estava fazendo. Neste semestre, ou seja, no semestre passado, nós terminaríamos os gregos, estoicos, epicuristas, nós estávamos lendo os textos. E, como eu disse, isso ia levar mais uns 8 semestres. Eu vou falar disso agora, mas não vou levar esses 8 semestres. Vou levar uma aula e meia e pronto, porque nós temos que entrar na pandemia e naquilo que ela trouxe para nós, aquilo em que ela nos afetou para a compreensão da vida. Se é para ligar o pensamento à vida, religar o pensamento à vida, não há nada de mais radical como experiência de vida do que essa que nós estamos fazendo da extrema proximidade da morte, que mudou os nossos... Está em vias, talvez, quando chegar o novo normal, vamos ver, de mudar os nossos regimes de subjetivação, nossa relação com o espaço e o tempo, nossa relação com a morte, com a Terra, com o planeta. Então, eu vou fazer uma breve indicação do que teriam sido esses outros cursos, depois de terminados os gregos aqui. Quem sabe, mais adiante, a gente retoma, mas agora não. Agora o programa mudou. Depois dos gregos, e os gregos significa estoicos, epicuristas, principalmente, mas é século 4 para 3 a.C., até 3 depois, mais ou menos. E logo em seguida, no quinto, nós encontramos um grande pensador cristão que pensou pondo-se para fora, revirando-se para fora, que é Santo Agostinho. As Confissões de Santo Agostinho são um livro, o primeiro livro na história da filosofia em primeira pessoa, em que ele vai contando sua vida e, junto com a narrativa da sua vida, mostrando o aparecimento da sua filosofia, da sua teologia. Filosofia e teologia aí estavam muito imbricadas nesse período patrístico, medieval, do 1º ao 13º século, por aí. Então, nós leríamos as Confissões de Santo Agostinho, remeto a elas, é uma maravilhosa leitura, né? Vale a pena. Um momento em que pensar consistiu em mostrar-se em público, confessar-se, estar junto de outros. E confessar-se, de certa maneira, é mostrar-se e pedir reciprocidade, pedir perdão. É uma totalmente outra maneira de pensar, em que não está em causa a verdade, do ponto de vista conceitual, mas a vida. No Renascimento, nós temos a grande figura de Montaigne, que escreveu ensaios.
O ensaio tem uma espécie de circularidade de parafuso, né? Espiralado, passa-se sempre pelo mesmo lugar, repete-se, mas sempre um ponto acima ou um ponto abaixo, um giro diferente, né? Ensaiar, em francês, o ensaio de teatro para avant-première da peça se chama répétition. É repetir, repetir, repetir. Né? Foi o que ele fez. Um grande livro chamado Ensaios, que ele escreveu a vida inteira. Escreveu, reescreveu, reescreveu, reescreveu. Não estava procurando ali um sistema de verdade. Estava procurando compreender a própria vida, ensaiando-a, ensaiando-se, escrevendo. No primeiro moderno, aquele que foi aberto por Descartes no século XVII, que criou um modelo, um sistema centrado no sujeito, um sistemão, né? A Pascal, aquele que dizia que só dava realmente importância a quem procurava gemendo. Quer dizer, aquele que pôs o sofrimento de Deus como centro da busca, da procura. Aquele que disse, não me procurarias se já não me tivesses encontrado. É como se Deus estivesse dizendo a ele, você está me procurando porque você já me encontrou. Não valorizo quem não procura gemendo. Aquele que apostou que Deus existe. Disse, apostem. Porque se Deus existe, vocês ganham tudo. E se Deus não existe, vocês não perdem nada. Ele era matemático. Nada a ver com um grande sistema fechado de verdade absoluta do qual nada escapa. E no segundo moderno, século XIX, aí nós temos Nietzsche, o grande destruidor de toda a filosofia. Ele deixou uma brechazinha assim para Heráclito no século VI, né? E fora isso, nada. Toda a filosofia foi um engano da razão, engano no sentido ativo, a razão enganou a vida, que é visceral, que é instintiva, né? Que é subterrânea. Ele diz num dos livros, no Nascimento da Tragédia, se nós prestássemos mais atenção às nossas entranhas do que ao nosso cérebro, saberíamos melhor o que é a verdade. Então, o grande destruidor escreveu um livro chamado O Crepúsculo dos Ídolos, Como Filosofar a Golpes de Martelo. O grande destruidor da filosofia, da moral e da religião, aquele que disse que Deus morreu, estava procurando uma passagem para a recuperação da potência da vida, para o aumento de potência, da vontade de potência da vida, que teria sido destruída aí por Sócrates, claro, Sócrates é o inimigo, quando ele dissociou a equipotência simbolizada por ele, Nietzsche, entre Dionísio, são dois deuses do panteão grego, Dionísio, o deus da demasia, do excesso, da embriaguez, da sexualidade, né? E Apolo, que contrabalançando essa demasia dionisíaca, Apolo é Hélio, é o Sol, né? Trazia a luz, a individuação, os limites. Sócrates teria quebrado essa hipertensão, jogando Dionísio fora e ficando com Apolo. Então, a verdade, a luz, o brilho do bem, etc. O grande inimigo de Nietzsche é Sócrates. Então, há Nietzsche, que não está procurando um sistema fechado, pelo contrário. Ele é o contra todos os sistemas. Ele diz, eu sou o último filósofo. E às vezes nem isso, ele diz, eu sou um médico da humanidade, porque a filosofia acabou. E no século XX temos, pelo menos, Foucault, talvez também Heidegger, a ver quando se chegasse lá. Mas Foucault, aquele que pensou historicamente de tal modo que os historiadores diziam que ele não era historiador porque era filósofo, e os filósofos que ele não era filósofo porque era historiador. Então, ele estava pensando as dimensões da vida, do concreto da vida. Ele dizia, o intelectual genérico, aquele da verdade,
dos grandes sistemas, acabou. O último foi Sartre. Agora trata-se de intervir na vida, não de explicar, mas de cortar os nós. Trata-se agora de ser intelectual específico. Eu, dizia ele, gostaria de ser como uma caixa de ferramentas, que as pessoas se aproximassem, abrissem a caixa e tirassem aquilo de que precisam e depois se afastassem, me abandonassem. Eu não quero fazer escola, eu quero servir a vida de alguém. Intervir especificamente nas relações de força do nosso tempo, dobrá-las em benefício de um tempo por vir. Tomando de Nietzsche, ele disse: trabalhar sobre o presente quer dizer contra o presente, em benefício, talvez, de um tempo por vir. Então, essa história toda ia ser contada sendo lida. Nós íamos, por exemplo, de Foucault, ler pelo menos um dos últimos cursos. Talvez a hermenêutica do sujeito, onde ele começa tudo isso. Leríamos Nietzsche, é claro, uns 2 ou 3, porque esse é o meu favorito. E leríamos os ensaios de Montaigne, leríamos os pensamentos de Pascal, as confissões de Santo Agostinho. Não vamos mais ler, por enquanto. Eu apenas estou apresentando a vocês qual seria a sequência desses contravenenos às grandes filosofias dos sistemas. E por que contravenenos? Porque as filosofias dos sistemas desligaram o pensamento da vida. Inicialmente, se pensar em Sócrates, o nosso fundador, que morreu disso, foi condenado à morte pela cidade de Atenas porque era filósofo. Ou seja, porque infinitamente perguntava o que é isso, o que é isso, o que é isso, e demonstrava a ignorância de quem supunha saber. Ele também não sabia. Consta, a história é bonita, que um seu amigo foi ao oráculo de Delfos, ao templo de Apolo, na cidade de Delfos, e perguntou à sacerdotisa, lá, a Pitonisa, quem é o mais sábio dos gregos? E a Pitonisa, no sem pulo, sem dúvida, disse Sócrates. Às vezes as consultas eram confusas e a resposta precisava ser interpretada e depois a sacerdotisa podia dizer, não, mas você não entendeu minha resposta, não era bem isso. Mas ali não, quem é o mais sábio dos gregos? Sócrates. E ele chegou em Atenas, felicíssimo de conhecer o mais sábio dos gregos, e disse, Sócrates, a Pitonisa do templo de Apolo em Delfos disse que você é o mais sábio dos gregos. E aí parece que Sócrates não deu essa resposta, mas devia ter dado. Mas tudo o que sei é que nada sei. Então, ele passou a vida sabendo que nada sabia e perguntando aos outros o que eles diziam que sabiam. E ia desmontando um trabalho de parto, uma maiêutica, ele era filho de uma parteira, um trabalho de parto, sacando da mente daqueles que achavam que sabiam o que não sabiam, e demonstrando a sua ignorância. Deles, acompanhando a sua própria, de Sócrates. Parece que isso desarranjou a amizade da cidade de Atenas por ele. Ele foi condenado à morte. Então, houve um momento em que a filosofia esteve profundamente ligada à vida, uma vez que o encerramento da filosofia podia ser mesmo a condenação à morte. E esse é o momento fundador, é o momento de Sócrates. Mas à medida em que foi sendo necessário dar consistência à filosofia, quando ela se tornou uma disciplina, não mais simplesmente, mas não é simplesmente, é tudo isso, um modo de viver, mas um modo bem regrado, metodologicamente construído, capaz de fazer prova, um modo de pensar, pensar sendo igual a conhecer, o que não é óbvio. A partir desse momento,
os grandes sistemas desligaram, precisaram desligar a filosofia da vida. Trata-se de religá-la agora, num momento duplamente difícil. Já era difícil porque no século XIX, no século XX, perdão, os tais pós-modernos nos disseram que esqueçam, a filosofia acabou. Porque aquilo de que a filosofia tratava, deixa eu ver se eu faço aqui para vocês, não tem quadro negro, né? Então eu vou fazer uma coisa aqui low-tech. Aquilo de que a filosofia tratava, não sei se vocês veem aí, o real perdeu seu interesse, deixou de ser curioso. Não é que não haja real, claro que há, mas deixou de ser engraçado, deixou de ser interessante. O mundo é muito mais interessante quando se concentra no virtual. O virtual significa é um modo de realidade que, no entanto, é mais do que simplesmente uma realidade. Vamos dar um exemplo da biologia, da medicina, porque é onde nós estamos metidos no momento, né? Pense numa célula hepática, num neurônio. Ele é real, mas ele é só isso. Ele é só um neurônio. Agora pensem numa célula tronco. Uma célula tronco é real. Ela é uma célula tronco. O que é que a caracteriza, no entanto? É a possibilidade de ser qualquer outra célula, sob demanda. Tecnologicamente engendrada, não natural, portanto. Se há um incêndio e há grandes queimados, pede-se ao banco de células tronco pele. E tecnologicamente, por causa dessa demanda, o banco de células tronco produz pele. Porque há uma virtualidade de ser pele, como de ser neurônio, como de ser célula hepática, como de ser qualquer coisa, nas células tronco, que uma vez realizado, virou pele, a célula tronco acaba. Mas há aí uma utilidade, uma eficácia em atender às demandas do mercado. O virtual é de mercado. O que faz o virtual, os virtuais, os sistemas virtuais de horizontalidade, as redes, né? as células-tronco, o mercado financeiro que realiza desde já apostas que se fazem para o futuro. O futuro não precisa acontecer, ele acontece agora, ele se precipita sobre o presente porque nós apostamos nele. Várias pessoas apostaram nele. Alavancou-se a aposta contra o real, por exemplo, o real moeda. E ela se realiza imediatamente. O futuro não precisa acontecer. Ele, na verdade, se antecede, ele antecede o presente, ele acaba sendo causa do presente. Acontece já. Os lucros se realizam já. Tudo isso, que é da ordem do virtual, é muito mais interessante do que o velho e bom real, que não é que não exista, mas aquilo que se tirava dele, aquilo que os grandes sistemas procuravam, que é a verdade, deixou de ser, deixou de existir. Porque o que há agora são simulacros.
Quando eu atravesso aqui a rua, não faço mais isso porque eu não estou saindo de casa. Fiquem em casa, usem máscara. Quando eu atravesso a rua ali, porque tem um posto, onde tem uma loja de conveniência, onde tem um banco 24 horas, eu vou fazer uma operação bancária num lugar que não é um banco. É uma caixa que, se estiver funcionando, portanto, se for eficaz, me dará dinheiro, por exemplo. Ou eu farei ali um depósito. Se não estiver funcionando, é uma caixa que não está funcionando. Não é um banco que está fechado, mas ele simula um banco. Ele é regido por uma eficácia tecnológica ele é regido por uma eficácia tecnológica contida nos virtuais e que produz, por efeito de simulações, simulacros. Ela não é regida mais por fundamentos. Essa árvore aqui foi quebrada pelo pensamento pós-moderno em benefício dessa aqui. Quer dizer, o virtual, que por efeito de eficácias tecnológicas, num regime de simulações, que não são enganações. Símulo significa semelhante, verossímil, similitude. Então, a simulação é o mais próximo do real que pode haver quando o real perdeu o interesse, quando se trata dos virtuais. Então, uma simulação produz simulacro. Um simulacro é uma aproximação da verdade, tanto quanto possível, porque não é mais do real que se trata, né? Para consumidores, porque sob demanda. Se precisa de pele, pede-se pele, quer dizer, há alguém que precisa consumir pele. De modo que nós, que éramos até pouco tempo atrás sujeitos de consciência, que representávamos o mundo para nós, aquele real ali, o real fora de nós, né? Que trazíamos para nós o real, numa representação, podia ser uma imagem mesmo, icônica, podia ser uma imagem mental, uma palavra, um conceito. Desse modo, nós trazíamos o real para nós e procurávamos nele a sua verdade. Não é mais assim, dizem os pós-modernos. Porque agora nós não estamos mais na posição de sujeito, nós estamos na posição de consumidores. Nós, sob demanda, ativamos os virtuais de mundo para que, segundo os regimes da eficácia, não da fundamentação, do absoluto, mas da eficácia tecnológica, possamos produzir simulacros capazes de desempenharem uma função no mercado. O mundo se converte em mercado, o mercado de tudo. E de tudo significa, nós fizemos uma globalização pelo consumo, com base na hiperpotência das grandes, refinadíssimas, novas tecnologias, sobretudo informacionais, que converteram essas tecnologias, converteu essa globalização, o mundo num grande mercado. Não é a primeira globalização. Essa, a nossa, corre paralelo a um momento extremamente refinado do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, onde é possível, por exemplo, gerar riqueza virtual durante 10 anos, fazendo girar papéis nas bolsas, porque tem sempre uma grande bolsa aberta, fecha de Frankfurt, abre de Nova York, fecha de Nova York, abre de Hong Kong. Papéis que estão circulando, esses papéis que representam hipotecas lançadas sobre
imóveis que as pessoas compraram, embora não tivessem condições de pagar a hipoteca, mas o governo americano convenceu de que deviam comprar, fazer uma segunda, uma terceira hipoteca, pegar dinheiro emprestado para comprar imóvel, porque as hipotecas gerariam papéis, esses papéis girariam nas bolsas e isso produziria riqueza, riqueza virtual, financeira. E aconteceu por uns bons 10 anos, céu de brigadeiro, até que foram cobrar. E quem tinha tomado o empréstimo disse, mas vem cá, eu disse que não ia pagar, que eu não tinha condições de pagar. E isso fez o grande abalo na economia, que aí se chamou economia real. Na economia real. E se o governo americano não tivesse feito uma intervenção para quebrar a sucessão das quebras dos bancos, né, o sistema teria acabado. Então, esse sistema do capitalismo financeiro é extremamente refinado, ele produz riqueza virtual, mas que pode quebrar a qualquer momento. E isso é acompanhado por uma globalização tecnológica na ordem do consumo que converte o mundo num mercado de tudo. E de tudo é tudo, quer dizer, não são só bens e serviços, são valores, subjetividades, pessoas, corpos. Tudo cabe nas demandas do mercado mundo. Eu estava dizendo, não é a única, a primeira globalização que nós fizemos. Alexandre o Grande, 4 séculos antes de Cristo, o discípulo de Aristóteles, fez uma globalização pela guerra. O mundo de então, ele o dominou pela guerra, foi uma globalização. Os romanos, já desde a República, mas sobretudo depois no Império Romano, fizeram uma globalização pelo direito. Atribuía a todos os povos dominados os direitos dos cidadãos romanos e, com isso, conseguir a Pax Romana, pelo direito, pela lei. Houve uma globalização na Idade Média e depois da cristandade. Não é o cristianismo como religião, é todo o espaço-mundo envolvido nos valores, nas potências, na força, inclusive, de guerra, as cruzadas, por exemplo, da cristandade. Houve uma outra depois. Essa foi pela fé. Houve uma pelo comércio, que foi a dos ingleses, do Império Britânico, sobre o qual o sol nunca se põe, como se dizia então. Foi uma globalização pelo comércio. Nós estamos fazendo uma globalização pelo consumo. O que interessa, então, é que tudo seja conversível em mercadoria para poder ser consumido no mercado mundo. Nós vamos ver depois que esse mercado exclui metade da humanidade. E, portanto, ele tem uma fragilidade estrutural, tanto quanto pela exclusão tem uma força estrutural. Mas essa globalização casa mal com ideias como um real consistente em si mesmo, que é ele mesmo aquilo que ele é. Chamou-se o ser, durante a maior parte do tempo da filosofia, aquilo que é propriamente. Propriamente significa que tem em si sua própria verdade, porque tem lastro, tem causa, motivo, tem fundamento. Casa mal. Quando tudo se, não quero dizer reduz, mas quando tudo se configura na ordem da mercadoria, insisto, inclusive pessoas, corpos, subjetividades. Falar de verdade, de sujeito, de representação do mundo para nós, na direção da sua, do mundo, e da nossa, dos sujeitos, verdade, a partir de fundamentos sólidos, chão, fundações de um edifício, né? Casa mal. Então, os pós-modernos, décadas de 80, 90,
do século passado, decretaram a desvalia do real ele mesmo, consistente consigo mesmo, subsistente em si mesmo, que não depende de nós, nenhuma manipulação que nós façamos dele, e daqueles absolutos, que são o fundamento e a verdade, desestruturaram o sujeito como um pleno de consciência que Descartes inventou lá no século XVII, mas que já estava latejando desde de Platão e Aristóteles. Quebraram a representação, a famosa crise da representação, de que tanto se fala, que aparece significativamente agora, mas já há algum tempo, na esfera política. Por exemplo, o ninguém nos representa, por um lado, significa que quem está aí não nos representa mesmo. Por outro lado, significa ninguém, quer dizer, o esquema de representação que alimentou a política liberal e necessária por tanto tempo quebrou. Ninguém representa ninguém. Porque a estrutura de representação, que é como se fosse a da procuração, eu elejo, quer dizer, delego a alguém que seja eu em outro lugar onde eu não estou e faça o que eu lhe disse que fizesse e ele me garantiu que faria. Essa estrutura quebrou. O poder mudou de lugar. O poder se desconectou da sociedade. Isso apenas para dar o exemplo do que significa a crise da representação na esfera política, que é uma que nos afeta atualmente todos os dias da nossa vida. Não só nós brasileiros, mas nós brasileiros muito especialmente. Então, essas quebras, fins e mortes do sujeito, da representação, do real, da verdade, do fundamento, em benefício dos virtuais, das estruturas dinâmicas que se transformam em outra coisa, segundo demandas, segundo necessidades de consumo, que simulam o mundo, que produzem simulacros de verdade. Isso que os pós-modernos construíram, está lá no texto do Baudrillard que eu mandei para vocês, a precessão dos simulacros. A tese é essa: os simulacros precedem o real. Não há real independente. Tudo é simulacro. Circulação de signos sem atmosfera, ele diz. Estou citando de memória, mas basicamente essa é a ideia. Então leiam, é importante, porque isso caracteriza o final do século XX, entrada no XXI, e a primeira grande dificuldade que nós temos para colar o pensamento à vida. Porque o que eles estão dizendo, os pós-modernos, é que a filosofia acabou. O pensamento radical, aquele que vai nas raízes, nos fundamentos, não tem mais o que fazer, porque o real está esvaziado de sentido. Não há mais transcendência. Quer dizer, a necessidade de perguntar o que é isso, que significa que sentido tem isto, além do que aparece, além do que parece ser, que é a pulsão da filosofia, acabou. Disseram lá eles. E daí morre a filosofia, que tratava dessas coisas procurando a sua verdade. Então, trazer o pensamento para colar na vida, quando o pensamento que teve 24 séculos corridos, a forma da filosofia, não é uma tarefa viável, segundo o pensamento pós-moderno. Então, uma primeira dificuldade para nós. Mas pode ser que os pós-modernos tenham razão. Porque se a referência deles fosse, não é, mas para nós, se a referência deles fossem os grandes sistemas,
Então, de fato, a filosofia poderia ter terminado. O primeiro grande sistema teria sido o de Aristóteles, mega sistema, o de Aristóteles no século IV a.C. O último, também daqueles de que nada escapa, o de Hegel, no século XIX. Depois veio Nietzsche e sua destruição, entrou o século XX, que foi um bocado ambíguo em relação a sistemas, a própria história, a verdade, muita relativização, muito perspectivismo, muito mais analítico do que sintético, e no fim dele, essas decretações de morte. Então, os sistemas, de fato, fazem, mas isso é uma coisa que só se pode dizer agora, né? Muito depois, e sendo francamente injusto, mas precisando ser, né? Fazem um desligamento do pensamento em relação à vida, e, nesse sentido, matam o pensamento. E aí sim, os pós-modernos têm razão, a filosofia acabou. Mas nós já vimos, e estávamos trabalhando fortemente nessa direção, ao mesmo tempo em que os sistemas, megasistemas, foram sendo produzidos, houve essas outras maneiras, esses contravenenos, né? Esses contravapores dos históricos, dos epicuristas, de Santo Agostinho, de Montaigne, de Pascal, de Nietzsche, de Foucault, ao longo do mesmo tempo. Então, pode ser possível religar a filosofia, o pensamento radical, à vida, de modo que a questão do sentido possa ser recolocada. Essa é a grande questão da filosofia. Que sentido tem isso? O que é? A pergunta da filosofia é essa, to, ti, on. O que é isso? Ora, o isso está dado, está ali na minha frente. Por que eu pergunto o que é isso? Porque isso precisa ser mais do que o simplesmente dado aí, posto aí à minha frente, isso aqui. É preciso que haja nisso um sentido que o ultrapasse e me torne possível compreendê-lo, não simplesmente tê-lo à mão e usá-lo eficazmente, compreendê-lo, procurar sua verdade. É uma dimensão de transcendência que desapareceu. A pergunta sobre o sentido está deixando de poder ser feita. Talvez mesmo, segundo a ótica pós-moderna, tenha se tornado inútil. Então, o espírito de sistema, esse fechado, veio a ser o inimigo do pensamento. Ele empobrece o pensamento e envenena a vida, porque retira a potência da vida. A vida que é afirmatividade, alegria e dor, multiplicidade de sentidos, de iniciativas, de sentimentos, de afetos, de corpos, se esvazia, se amesquinha, se empobrece, é envenenada pela exuberância arrogante dos grandes sistemas. É preciso, então, encontrar certos contravenenos, e os contravenenos foram esses que eu já citei, sobre os quais a gente vinha trabalhando muito lentamente, quando, de repente, um vírus entrou em cena e nós vimos a natureza que, por séculos, 2 milênios e meio, nós afastamos de nós, homem e natureza, sujeito e objeto, criador e criaturas. Nós criamos dicotomias ao longo de muito tempo, 24 séculos, para podermos lidar com esse outro, que não era um outro de nós, era um outro estranho.
agressivo, perigoso, que precisava ser dominado. Vejam o grau a que chegou o estranhamento em relação à natureza que a nossa longa cultura ocidental produziu. No século XVI para XVII, Francis Bacon, um dos pais fundadores da ciência moderna pela observação, experimentação, disse que a natureza era como uma mulher que guardava um segredo, que nós tínhamos o direito de arrancar dela, mesmo que para isso, desculpem as meninas, fosse necessário estupro. Esse foi o grau de afastamento nosso em relação à natureza, que acabou fazendo com que, para nós, humanos, existisse um mundo, o nosso mundo, que é cultura. E ela, a natureza, estivesse lá fora, um lá fora onde nós podíamos ir pegá-la para conhecê-la conceitualmente, cientificamente, dominá-la, curvá-la em nosso benefício, violentá-la. Então, mundo e terra foram se separando. E, de repente, um vírus trouxe a natureza para dentro do mundo. O vírus, a rigor, fez a rota de volta da globalização. Trouxe a natureza para dentro do mundo, ao longo do curso, eu espero que isso vai ficar mais claro, trouxe a natureza para dentro do mundo, o vírus está agora nas nossas cidades, nas nossas janelas, nas nossas portas, onde nós deixamos os sapatos que vamos usar quando vamos para a rua, sapatos que não entram nas nossas casas depois, porque podem trazer o vírus junto. Então, muito de repente, não foi alguma coisa que tenha se preparado durante um tempo, a que nós tenhamos nos acostumado de modo a podermos ir mudando os nossos paradigmas, tanto de pensamento, conhecimento, quanto de relação de nós com a natureza, entre nós mesmos, os humanos. Não, foi súbito, foi uma irrupção, uma fulguração do instante. O instante é esse tempo com o qual nós não sabemos lidar, porque nós lidamos bem, lidávamos, os pós-modernos depois disseram que isso tudo acabou, lidávamos bem com o passado, que causalmente produz o presente e anuncia as possibilidades de um futuro, que quando vier será um novo presente, do qual o atual presente será um novo passado. Com isso nós lidamos bem. Está nos relógios, está nos calendários. Pensamos nisso em termos de anos, os nossos aniversários. Pensamos em termos de horas, 12h15, daqui a algum tempo eu vou parar para as perguntas, etc. É o relógio que diz isso, não é a minha vontade de continuar falando indefinidamente. Né? Pensamos em termos de décadas, de séculos. Contamos longas ou curtas histórias, porque temos um bom domínio desse tipo de tempo. Do instante, não. O instante é uma ruptura, uma fulguração. Os muito antigos gregos usavam uma palavra para dizer isso, esse tipo de tempo, aion, que poderia ser traduzido como acaso. O acaso é o imprevisível que, quando se precipita, é um instante fulgurante, é uma ruptura que muda os rumos. Talvez só Nietzsche, no século XIX, tenha recuperado a potência do acaso, melhor, do instante, da natureza disruptiva do instante que quebra a sequência linear e causal do tempo que nós sabemos bem, tempo dos relógios e calendários. Pois nós estamos tendo a extensão de 150 dias de uma experiência do instante.
subitamente nos disseram: vão para casa e fiquem em casa. Alguma coisa aconteceu que nós não sabemos bem o que é. Sabemos que vem da natureza, que circula o planeta, que está globalizando o planeta pela morte, em paralelo à nossa globalização pelo consumo, cheio de vida, cheio de entusiasmo de consumir. O consumismo, o individualismo, o hedonismo da globalização que nós fizemos pelo consumo, pela eficácia tecnológica, etc., está agora dando uma outra volta, e agora é a Terra, é o planeta, que entra no mundo e traz o contrário do que na globalização nós produzimos para nós mesmos. Traz a morte. Essa é uma experiência que nós vamos ter que ruminar por muito tempo, porque é a experiência do instante que brilha subitamente, que interrompe a constância do tempo e que produz efeitos. Não é da ordem do necessário, é casual, mas esse acaso produz efeitos como se fosse uma causa que determina outra vida, outro mundo. Nós temos dito o novo normal. Ninguém sabe o que é o novo normal, nem se haverá um novo normal, nem se voltamos para um normal qualquer. O que nós sabemos é que estamos encurralados por aquilo que, num instante, se abateu sobre nós. A palavra catástrofe tem o mesmo radical de cátedra, quer dizer, o que está em cima, né? A catástrofe é uma precipitação súbita de cima para baixo. Então, ocorreu uma catástrofe, que nós hoje medimos por números de contágios e de mortes, por curvas, média móvel. Já nos acostumamos a isso. Está virando conta, não deve, porque são pessoas. Então, essa agora é a segunda dificuldade. Depois de tudo aquilo que os pós-modernos disseram, mas isso era familiar. Nós simplesmente podíamos discordar, bater chapa, dizer, não, os pós-modernos não têm razão. E eu provo, demonstro. Por exemplo, quando eles dizem que a filosofia acabou porque real não há mais, eu posso demonstrar que uma outra história da filosofia é possível, essa do cuidado, da confissão, do ensaio, da busca que sofre, da destruição dos sistemas, etc. E essa leva à vida, e a vida, o pensamento pós-moderno não pode dizer que acabou. Essa é fácil. Quer dizer, não é fácil, mas nós temos instrumentos para lidar com esse embaraço. Não temos ainda, espero que tenhamos, porque aqui sim, e sem metáfora, trata-se de uma questão de vida e morte. Espero que tenhamos instrumentos para lidar com esse segundo embaraço, que eu até me envergonho de chamar de embaraço, que é essa súbita interrupção do tempo que era o nosso, que os pós-modernos tinham acabado de dizer que acabara porque a história tinha acabado, e de repente nós descobrimos que não. Nunca houve tanta história quanto agora, porque a interrupção de uma história banal por um instante catastrófico abriu para nós a humanidade, que se tornou, de repente, um sujeito. O planeta que essa humanidade habita também se tornou um sujeito. A humanidade está do lado de quem morre e o planeta está do lado do vírus, de quem mata. Essa relação de vida e morte deixou de ser abstrata, de ser pensável em termos sistêmicos, como bem e mal, por exemplo. Ela se tornou
habitual nas nossas vidas. Nós temos muito pouco tempo para já termos nos habituado. E é por isso que o espanto que nos causa essa súbita invasão, essa súbita ruptura, e se, como Sócrates nos ensinou, é o espanto que move o pensamento, nos obriga a pensar totalmente, diferentemente do que pensávamos até agora. De modo que esses estudos que eu estava propondo contra a filosofia dos grandes sistemas, propor uma filosofia colada à vida, ganhou agora uma concretude em que não se trata mais da história dessas pequenas escolas, são chamadas às vezes as escolas menores, dessas pequenas escolas, desses solitários pensadores, como Montaigne, Pascal, etc. Não se trata mais de história, trata-se do contemporâneo, quer dizer, esse tempo cuja única característica é que nós estamos vivos nele. E, ao mesmo tempo, pode nos matar. Mudou a nossa relação, ou está mudando, e precisa ser pensada. A nossa relação com o tempo, passado, futuro, com a espera do tempo longo, o tempo curto, com o adiamento do tempo, ou seja, o adiamento da morte. Nós estávamos já envelhecendo, não era óbvio. Não se envelhecia há muito pouco tempo atrás. Como não havia adolescência, passava-se da infância para a idade adulta muito cedo, né? A adolescência é uma criação sociocultural do século XX. Também não havia velhice no sentido em que há hoje. Eu vi uma vez dito que a pessoa que vai ter 1000 anos já nasceu. Será um exagero. Mas já se está vivendo 100 com alguma tranquilidade, mais de 100. Isso não era imaginável há algum tempo atrás. Nós estamos envelhecendo e isso significa adiando a morte. É um adiamento longo. Como se morrer bem mais tarde pudesse significar morrer menos tempo. Pode ter acabado. Enquanto a pandemia for algo que está presente no nosso horizonte de maneira permanente, e parece que vai haver outras, que os vírus estão tomando um lugar de presença. A natureza entrou no mundo, o planeta entrou nas nossas subjetividades e relações sociais, culturais, etc. Então, enquanto esse panorama estiver presente, pode ser que a contagem do nosso tempo não seja um dia depois do outro indefinidamente, mas seja dia a dia, porque a morte se tornou muito próxima. E o tempo em relação à vida e à morte, uma espera curta, não mais uma espera longa. Tudo isso precisa ser pensado e eu estou, de propósito, radicalizando certas proposições que vão aparecer ao longo do curso para mostrar que nós estamos diante de uma situação nunca vista, nunca pensada, nunca sentida, que desperta, deve despertar em nós outras disposições, outros afetos, outras emoções, outros modos de pensar, que não são simplesmente trazer o pensamento para perto da vida, para ser pele da vida. É isso sim, mas é isso porque a vida, sob a forma da morte, ela chegou tão perto de nós que nós não podemos deixar de pensá-la realmente. Pensá-la porque ela está aí, a morte, aqui, a vida. E a proximidade é curta.
Então, esse panorama é uma grande transformação em relação ao que, ali no primeiro semestre, quando nós íamos acabar a forma grega de pensar, quando pensar não é simplesmente conhecer, íamos ler sobre a natureza das coisas do Lucrécio. No próximo semestre, que seria agora, né, de agosto em diante, estaríamos lendo Santo Agostinho, e daí para frente o tempo que fosse. Né? De repente, eu me dei conta, não era óbvio, porque não tinha havido essa fulguração súbita e violenta de um instante que corta, que não dá mais para contar simplesmente essa história e adiar a entrada no contemporâneo, esse momento que tem a qualidade de marcar a nossa vida. Ele é contemporâneo porque nós estamos vivos junto com ele, é o nosso tempo. Daqui a 4 anos, quando eu acabasse de contar a história, chegasse em Foucault, depois de ter saído lá de Zenão, de Sítio, fundador da escola estoica. Não dá. Tem que ser agora. Tem que ser agora e tem que ser aqui. Aqui entre nós. Por isso é que o curso mudou de natureza. Eu vou ainda muito rapidamente, talvez, fazer alguma menção àqueles contravenenos que, bem sumariamente aqui, eu listei quase que numa linha só, né? E depois, um pouquinho mais devagar, vamos pensar no nosso mundo globalizado, nessas crises da verdade, do real, do sujeito, da representação, pensamento pós-moderno, a pós-verdade, pós-história, pós-humano, porque é com essa cabeça que nós estamos entrando agora no pensamento pandêmico. Não estamos entrando com a cabeça sistêmica, estamos entrando desarranjadamente, porque movidos por um tempo que foi um corte, um raio cortando a natureza pacífica do tempo que transcorre cronologicamente, cronometricamente, que nós podemos medir em relógios e calendários. Um tempo, agora, que é o do acaso, que brutalmente, catastroficamente, se abateu sobre nós. Então, a cabeça com que nós vamos entrar na reflexão sobre esse tempo nosso deve muito, e eu não imaginava que fosse dizer isso, deve muito ao pensamento pós-moderno. A pós-verdade, por exemplo. Temos que entender o que é isso, de pós-verdade. Fake news. Mas nós temos uma dívida para ser esclarecida, assumida, dificilmente paga. Eu não tenho a intenção de pagar essa dívida. Né? Vou para o SPC do pensamento sem maior problema, porque os pós-modernos estavam errados. No entanto, nós precisamos compreendê-los, não para estarmos certos. Talvez esse tipo de dicotomia, certo e errado, verdadeiro e falso, já não tenha mais nenhuma eficácia, porque não é mais disso que se trata. Vou repetir mais uma vez, trata-se de vida e morte. E isso não é metafórico. Trata-se mesmo de vida e morte. E pensar depois nessa virtualização de tudo, do mercado mundo, e não era a nossa intenção, mas ao virtualizarmos tudo, nós, pela via da globalização, fora das nossas previsões, portanto, como um acaso, não só inesperado, como é próprio dos acasos, mas totalmente não desejado, não desejável. Planetarizamos a natureza. A natureza está fazendo o caminho de regresso sobre nós, os globalizantes. E aí pensar essas questões que a pandemia suscitou para nós, a extrema proximidade, a nova espacialidade, meio ambiente,
o antropoceno, essa época nossa, que é um momento do Pleistoceno, que é um momento do Cenozoico, que é uma das eras do planeta. O Cenozoico é o moderno, um bocado antigo, né? Muitos milhares de anos, em cujo período quaternário, veio a se produzir agora, há não muito tempo, esse cenário chamado antropoceno, porque nós estamos no centro dele, nós nos tornamos uma força geológica. As nossas ações transformam geologicamente a natureza, que, como é o meio em que nós vivemos, em cujo meio estamos, sobre o qual agimos e que age sobre nós, reage. E é assim que o planeta e a vida podem um dia acabar. Esse dia é muito longe, de modo que a maioria de nós não estava dando muita atenção a isso. Economizamos um pouco na água, não deixamos a torneira aberta enquanto escovamos os dentes, mas isso vai acontecer daqui a tanto tempo. De repente, pode ser que a pandemia tenha trazido para perto de nós, não esse evento tão distante, mas a natureza inelutável, a natureza inescapável dessa aproximação de vida e morte, que parece ser uma das características do tempo que é o nosso, desse tempo chamado o antropoceno. Vamos pensar nisso também. O medo novo, o tempo suspenso, o adiamento curto da morte, essas coisas que muito indicativamente eu já falei aqui, e as saídas. Há saídas. Eu quero crer que há saídas, né? Vocês sabem, quem me conhece, já anda por aqui há algum tempo, que eu sou um profissional da esperança, eu sou um professor. Os professores são profissionais da esperança, estão sempre se projetando uma geração adiante pelos seus alunos. Vocês são o meu futuro, né? Eu aposto em vocês. Então, eu sou um profissional da esperança e eu quero crer que há motivos ainda para esperar. Não como quem se põe à espera, mas como quem, por ter esperança, vai à luta, vai trabalhar no pensamento e também fora do pensamento. Essas coisas agora se encontram no mesmo lugar, né? Pensamento e a vida no mesmo lugar. A pandemia nos mostrou o que isso quer dizer. Não é só teórico, não. Não é mais. Então, há saídas. Eu imagino que haja uma saída ética, que implica numa conversão, palavra muito marcada religiosamente, mas em grego a palavra é metabolé, portanto tem a ver com metabolismo. Há uma metabolização para nós fazermos da realidade pandêmica num pensamento pandêmico, né, que talvez seja possível. Há saídas políticas. Muitos dogmas vão ter que ser derrubados aí, mas já foram. Nós estamos vivendo numa circunstância em que todos os dogmas de Estado, mercado, etc., foram subvertidos. Porque é a vida que está demandando, a vida e a morte. E o mercado precisou esperar. Toda a conversa que há hoje em voltar à atividade econômica, porque as consequências da inatividade econômica serão mais dramáticas do que as consequências da pandemia, são maneiras de dizer que dogmas muito arraigados em termos de política e de política econômica já foram quebrados na prática. É de se ver agora se no tal novo normal eles continuarão sendo afetados e a vida terá privilégio sobre, por exemplo, a economia. Eu penso que a questão da relação entre economia e vida
economia aqui tomado, oikos, nomos, a regência da casa comum. A economia é isso, é o governo da casa comum. Né? A relação entre economia e vida pode vir a ser um dos principais problemas filosóficos a ser pensado. Não havia previsão para isso. Talvez agora haja uma necessidade disso. E uma possível saída ecológica, uma antecipação por causa da pandemia de efeitos muito futuros, muito longínquos, mas que de repente se aproximam porque a humanidade pode, vou ser duro, acabar. Não vai, mas poderia. E outros vírus virão, e outras ondas do mesmo vírus. Temos que nos acostumar com a possibilidade do fim, que aí já não está posto daqui a alguns milhões de anos. Se aproximou. Então, saídas éticas, políticas, econômicas, ecológicas, pode haver. Vamos pensar, é lá no fim do curso, alguma esperança levantar. O curso talvez seja um pouco escuro dessa vez. Por isso que eu disse lá no começo, eu costumo dizer, vamos nos divertir durante o semestre, talvez não haja tanta diversão assim, porque o problema é sério. Já era sério, porque a globalização que nós fizemos, ainda fazemos, pelo consumo, pela eficácia tecnológica, deixa fora do mundo os que não consomem, os que não são regidos pela eficácia tecnológica. E isso é meia humanidade. Dependendo das linhas de corte da pobreza, é alguma coisa como 3 bilhões de pessoas. Ou 2, ou 1 e pouco, dependendo de por que esse corte. Né? Pode ser para verificar quem tem acesso à educação, aí a linha de corte é um pouco mais alta, ou quem não está comendo, a linha de corte é mais baixa. 3 bilhões, mais ou menos, numa humanidade de 7, significa o sistema da globalização que nós fizemos pelo consumo, deixa fora do mundo. E se a história acabou, como dizem os pós-modernos, fora do tempo, congelados no passado, sem futuro e vivendo sem esperança, sobrevivendo sem esperança, meia humanidade. Então, já não era muito alegre pensar a nossa realidade atual quando meia humanidade, quando a humanidade é feita de 2 meias humanidades. Vamos ter que pensar isso também de novo. E de novo quer dizer aqui, mais uma vez, porque sempre é dito nos meus cursos, mas mais uma vez, de outro modo. Essa meia humanidade, a que eu dei para chocar, chamar atenção, né? O nome de uma África de sofrimento, não que ela seja só africana, não, subsaariana, tá? Em todas as partes onde a pobreza é potente. Está aqui, a poucos quilômetros do Flamengo, onde eu estou falando, né, para vocês. Essa África de sofrimento, esses 3 bilhões de excluídos estruturais, quer dizer, excluídos que, diferentemente das exclusões passadas, de que possivelmente eu vou falar, talvez não tenham modo de reinclusão, de entrarem no sistema do mercado mundo, do consumo. E isso é pavoroso. Isso é espantoso. E, de novo, Sócrates nos ensinou, é o espanto que move o pensamento. Então, isso é o sumamente pensável. Eles não nos deram procuração. A África de sofrimento não nos deu procuração. Mas eu considero uma indignidade, uma imoralidade, pensar hoje sem olhar para ela. Isso se duplicou. Mais do que se duplicou, exponencializou-se.
porque o vírus, todo mundo dizia, o vírus é democrático, ele ataca todas as classes sociais e tal. Não é verdade. O vírus não tem culpa de matar, sobretudo, os pobres. Nós temos. Nós escolhemos quem é pobre. Nós escolhemos quem está morrendo. O vírus vai lá porque os modos de viver dessas pessoas são aglomerativos. Porque os sistemas sanitários, tanto no sistema da limpeza quanto no sentido da saúde, são frágeis. Mas quem escolheu quem vai morrer é a meia-humanidade, que também está sendo atingida, mas que tem proteção. Então, a questão da exclusão estrutural da África de sofrimento exponencializou-se tremendamente. Já era uma coisa dura de dizer, que meia humanidade talvez esteja estruturalmente e irreversivelmente excluída. É muito mais dura agora, quando se está falando da possibilidade, que é real. Pensem naqueles pavorosos cemitérios cavados ao rés do chão, daqueles enterros pobres, feitos com máquinas escavadeiras jogando terra em cima dos caixões. Pensem nisso. Como imagem, já que nós vivemos uma cultura imagética, precisamos de imagens, tenham essa imagem em mente, a natureza terrível dessa imagem, para ver do que eu estou falando quando digo que a África de sofrimento se exponencializou. Então, é claro, é um curso em que nós não vamos gargalhar. Mas estarmos juntos durante um semestre é uma forma, para mim, que sou professor há 50 anos, é o que, fora a família, o amor, alegra e dá potência à minha vida. Esse tempo em que nós estamos juntos, tempo de aula, curso, é um tempo de grande amorosidade, de ternura. Então, pode ser que a gente não tenha motivos para gargalhar durante o curso, mas teremos motivos para estarmos ternamente, docemente, amorosamente juntos e partilharmos entre nós coisas terríveis e algumas esperanças. Quase consegui dar os 20 minutos. Então, vou parar aqui